Olá, minha grande família de almas. Sim, eu vou usar esse termo porque todos vocês que lêem os textos que eu escrevo, escutam meus áudios, enfim, que se afinam com esta forma de orientação, de esclarecimento, são minha família de almas. Todos vocês vão descobrir isso um dia ou outro. Se não descobriram até agora, vão descobrir mais adiante. Na quinta dimensão, todos vão saber qual é a sua família de almas e quem era cada pessoa que estava agora encarnada, seja dentro da família de sangue, seja fora dela, porque a verdadeira família não é essa que nós conhecemos, que é onde a gente tem um pai, uma mãe, tem os irmãos, tem os filhos, tem os avós, né? Esses são grupos familiares reencarnatórios, são planos conjuntos, coletivos de reencarnação, que tem sempre um propósito, que são um ou mais, né? Porque tudo vai contribuir com a lapidação da alma. Afinal, as reencarnações servem para isso, né? Para a evolução. Mas eu não vou falar hoje sobre a família de alma, porque eu já escrevi uma vez um texto sobre isso. Hoje eu vou falar sobre um texto que estão pedindo bastante e tem muita gente que ainda tem dificuldade. Como compreender aquilo que eu venho escrevendo há bastante tempo, há alguns anos já, sobre o esvaziamento do umbral. Aí as pessoas dizem, mas como é que o umbral foi extinto, foi esvaziado e ainda tem alguns espíritos aí que de vez em quando surgem e atrapalham a vida da gente? Sim, o esvaziamento não significa que o serviço está completo. Eu escrevi algumas vezes que o umbral tinha 4 espíritos para cada encarnado. Então nós teríamos ali em torno de 30 bilhões de almas, né, desencarnadas, ou até 35. Isso era o que vinha agora os últimos séculos, né, os últimos tempos, aliás, né? Pelas informações que a gente recebeu, mas tem algumas outras informações que vieram agora, recentemente, que antes disso, e não faz muito tempo, eu não lembro agora o período, mas eu acredito que seja ali, pelo menos há 50 ou mais anos, 100 anos, de repente um século, que foram levados cerca de 70 bilhões de almas embora do umbral. É muita coisa, né? Mas depois disso é que sobrou os 30, os 30 bilhões. Então já é um esvaziamento, e tanto antes da gente até imaginar que já havia esse esvaziamento. O umbral, o que é umbral? Umbral nada mais é do que a quarta dimensão, o astral da Terra, o além-túmulo. O umbral, ele não é um lugar. O umbral são muitos lugares, né? Porque são frequências. As pessoas não estão na mesma frequência. Obviamente, ao desencarnar, elas não podem ir todas para o mesmo lugar. Existem muitas opções no além-túmulo. Bom, só colônias espirituais, só sobre o Brasil, são centenas, né? Então esse umbral ele é dividido em várias faixas. Primeiramente é dividido em 3 faixas, né? Umbral baixo, umbral médio, umbral alto. Obviamente a alma encarnada, quando passa pelo túmulo, o corpo fica no túmulo, mas a alma vai embora, né? Aliás, a alma vai embora, nem vai para o túmulo, vai direto. Ela não precisa, porque no momento que dá o último suspiro, há o corte dos laços fluídicos que mantém ela presa ao corpo físico. O cordão de prata é cortado e a alma se liberta.
Mesmo que ela fique perturbada e perambulando e apegada, enfim, presa a algum tipo de situação, ela um dia vai ter que ir adiante. Ela não vai ficar a vida toda ali perdida ao redor das pessoas que ela deixou, das coisas que ela tinha. Eu já atendi espírito que estava ainda preso às suas coisas 70 anos, eu achei que era o máximo, mas um dia me aparece um espírito que estava há 850 anos ainda preso a uma vingança. Então eu não sei quanto tempo pode ficar, mas não é comum isso. São casos, né? A maioria das pessoas são algumas horas, alguns dias, algumas semanas ou alguns anos, mas não é muito tempo. Ela vai ter que ir para frente porque senão termina o seu processo, né? O umbral baixo é as camadas inferiores em termos de frequência, de vibração. A pessoa que é muito má em vida, quando ela desencarna, ela fica no umbral baixo. O umbral baixo ele é comandado pelas trevas e ali tem os abismos, as crateras subterrâneas, subaquáticas, né, dentro do oceano lá embaixo, né, nas fossas oceânicas, onde há a escuridão completa. Porque o umbral baixo é escuro, muito escuro. Porque a ausência de luz é o lugar ideal para aqueles que não têm luz, né? Os escuros são os ausentes de luz, né? Os carentes de luz. Então eles vão para o lugar escuro porque eles gostam disso. Mas são categorias, faixas, né? Quanto mais baixo, mais pesado, mais carregado, mais inferior. Aí vai subindo, subindo, subindo e pega uma faixa mediana. Medianas são aquelas faixas onde aquelas pessoas encarnadas têm uma vida não boa também, em termos do bem e do mal, né? Uma vida bem esquisita, bem complicada, cheia de falcatruas, de maldades, mas não é um ser trevoso, né? Então ele fica naquelas faixas intermediárias, onde há uma subdivisão chamada de umbral médio. E o umbral alto, ou superior, é onde vão aquelas almas que estão mais elevadas. Aquela pessoa que comete, sim, os seus deslizes, os seus erros, cria os seus karmas, precisa voltar a encarnar. Mas não é uma pessoa maldosa assim como os outros, né? É uma pessoa já que tem uma boa índole moral e ética. E que está na faixa, ou na fase final de evolução, de ascensão. Também são muitas faixas de umbral alto. Umbral alto é onde estão as colônias espirituais, como o nosso lar, por exemplo, e outras tantas, né? Que muitos conhecem. Ali já existem almas de outras dimensões, inclusive organizando, ajudando, cuidando, orientando. É ali que se processa a fase final dos planos de alma para encarnar e depois os que estão próximos a ascensionar. Todos aqueles que vão ascensionar agora, que é 1/3 da humanidade encarnada, eles estão nesse umbral alto. Vêm de lá, né? Vêm de lá, porque estão agora na Terra, obviamente. E lá também estão aqueles outros 2 bilhões de almas que estão a serviço e que depois da Terra passar para a 5ª dimensão vão voltar para encarnar na Terra. Ou corporificar, porque não sei de que forma eles vão voltar. Provavelmente corporificando sem reencarnar, porque reencarnar é aquele processo, passa pelo ventre materno, nasce bebezinho, etc. Talvez eles já se corporifiquem adultos e pronto, né? Economiza tempo. O esvaziamento do umbral, ele está sendo feito pelo umbral baixo. Mas é a última fase da limpeza no astral, porque primeiro foram removidos os chefões, a diretoria, como se diz, né, do mal. Aqueles que realmente nunca encarnaram na Terra, nunca corporificaram na Terra, eram entidades extrafísicas e extraterrestres, né, que eram os reptilianos, os arcontes, draconianos, satânicos e, enfim, outras denominações. Esses eram os que comandavam tudo. Então começou o corte lá nas cabeças, né? E foi descendo, e foi descendo, e foi chegando, até que
até que também limparam aqueles que estavam próximos da faixa umbralina da Terra. Aí chegou a vez do umbral. Obviamente começa pelos mais graúdos, né, que estão os mais baixos. Ali tem uma mescla, claro que nem todos passaram pela encarnação, quem estava no umbral baixo, porque tem aqueles senhores também ali, mas a maioria já pertencem à classe dos encarnados, que desencarnaram e ficaram ali. Pela frequência, ficaram presos no primeiro degrau, né? Não conseguem subir. Então começou a limpeza ali, os mais poderosos. Esses aí também, eles não são aqueles que vêm ainda umbral baixo. Até antigamente podia existir, mas ultimamente eles não estavam mais aparecendo nas comunicações, nas incorporações, que se chama incorporação, mas que é psicofonia. Começou a filtrar, porque eles começaram a ser levados embora, mas continuaram ainda os espíritos aparecerem ali. Tem gente que ainda está recebendo espírito, que não é do bem, porque ainda não está terminado, porque vão limpando as gavetas, começaram as de baixo, vão subindo. Eu não sei qual é a posição de hoje, mas eu acho, assim, tenho uma leve impressão que deve estar lá pelo médio já. No médio ainda tem muito espírito que se compraz no mal. Aquele que estava encarnado e desencarnou, e ele não perdeu a sua frequência, porque aquele que era bandido quando era encarnado, continua bandido lá, né? Vai chegar a vez dele também, ele vai embora, mas talvez ainda esteja por ali. E no umbral alto não tem nenhum. Quando chega ao umbral alto, as colônias espirituais, nenhum espírito, ou seja, nenhuma alma desencarnada vai vir aqui perturbar os encarnados. Mesmo que ele esteja sendo acolhido lá, que ainda tem defeitos, ele não pode mais vir aqui incomodar. Vai vir aqui alguns espíritos bons que vêm ajudar as pessoas, orientar, né, fazer o bem. Mas aqueles mais ruinzinhos lá não vêm mesmo. Então, em breve, não vai ter mais ninguém. Não vai ter mais alguém dizer, tem um espírito que está me rondando. Olha, eu diria que já está ficando cada vez mais raro e se não terminou, vai terminar em breve. Mas vai aparecer um outro espírito inferior que não está, na verdade, lá no umbral. Ele está dentro de cada um, que são os nossos eus inferiores, né? O meu eu inferior é uma parte minha que ainda está sendo escura, né? Ela precisa ser iluminada. Então ela vai se manifestar. Então, tem um espírito me rondando. Não é um espírito. É a tua versão inferior. Tu precisa simplesmente dar atenção a ele, conversar com ele, iluminar ele amorosamente, porque é uma parte tua. Porque é muito subjetivo esse negócio de espírito. Nós somos muitos espíritos ao mesmo tempo, somos muitas almas. Eu já escrevi alguns textos sobre os fractais, né? Sobre o eu superior, o nosso espírito criado na fonte, como centelha, que é o átomo semente divino, que se divide em 12 superalmas. E parece-me que essas 12 se subdividem em mais 12 cada uma, e vai dar 144. E não sei se não vai ter outras ainda múltiplas de 12, mas enfim. Aqui nós somos um pedacinho, um fractalzinho. Uma consciência limitada, quase nada, né? Experienciando. Porque depois nós vamos levar esse conhecimento a nossas versões mais elevadas e vai agregar o nosso espírito, que é o nosso eu superior. Então, assim como eu tenho muitos eu superiores mais elevados, porque eu hoje aqui na Terra, eu sou o menor dos meus eus, dentro dessa casta superior. Mas dentro desse fractal que eu sou hoje, eu tenho meus eus inferiores, que são as experiências negativas. Naquela vida que eu fui assassino, que eu fui ladrão, que eu fui um abusador, que eu fui um corrompedor, que eu usei os meus dons para o mal, enfim, nós experienciamos todas
experiências nessa terra. Nós não teríamos condições de hoje saber o que é o bem e o que é o mal se a gente não tivesse experienciado. Por isso temos tantas encarnações. É como o aluno que está numa escola, se não aprendeu matemática e só aprendeu português, ele não vai passar de ano, porque ele reprovou naquela matéria que ele ainda não sabe. Então ele tem que repetir. Por isso nós repetimos as encarnações. Não tem esse negócio de dizer que foram os maus que obrigaram. Isso não. O plano dos maus é outro plano, bem diferente. Lá sim pode haver as obrigações, mas o plano divino não é obrigação, é uma escolha. E nós temos as opções, né? E o objetivo é sempre um, o aprendizado. Então, a questão é que agora esse umbral está finalizado. Eu diria que já não tem mais. Se tiver algum, é uma questão de sequência, já está feito o serviço e é finalização, né? É como dar uma ordem de serviço para uma obra. Já está lá no recolhimento das últimas máquinas porque a obra está terminada. A limpeza agora está sendo feita aqui, nos encarnados. E nós já vemos isso. Muitos não vê porque só assiste televisão. Assiste aquela mídia que só se importa com a mentira, né? Porque mesmo que a verdade seja censurada e cada pouquinho a gente vê que as pessoas postam a verdade e é tirado do ar. Por quê? Porque é verdade. Se fosse mentira, não saía do ar. Quando tiram é porque é verdade. Quando a gente começa a olhar essa parte, a gente começa a ver as verdades. É preciso olhar. Mas queira ou não queira, saiba ou não saiba, a limpeza está sendo feita. Nós vamos ver quando ela estiver praticamente concluída. Porque assim, está lá um salão enorme sendo feita a limpeza, ninguém entra porque está uma bagunça toda. Quando está pronto, abre-se as portas e todo mundo vai entrar e vai ver que está limpinho, bonitinho, né? É o que vai acontecer aqui na Terra, na crosta. Porque agora nós estamos na crosta. Antes da limpeza da crosta foi feita a limpeza também nos subterrâneos da Terra, porque tinha aqueles também que estavam aqui nos túneis e enfim, né, nas cavernas aqui muito próximo de nós, mas embaixo, que eles dizem ali uns 30 metros abaixo da superfície. Essa limpeza também foi terminada. Então agora nós vamos ver realmente a finalização. É previsto para que até o final deste ano nós vamos ver as verdades. Talvez alguma coisa pode atrapalhar e atrasar um pouquinho, mas seria um tempinho muito curto. Eu espero de fato que seja esse ano, porque a gente já está ansioso e cansado por isso também, né? A espera realmente não é muito agradável, mas vamos ter paciência porque o pior já passou, as mudanças já foram feitas, nada mais pode fazer voltar aquilo que era. Agora é sentar e respirar, colocar os pés na terra e esperar um pouquinho que tudo vai vir, né? Tá tudo certo. O descanso merecido de quem tanto trabalhou, não somente nesta vida, mas por centenas de existências, para fazer esse processo, que é da transição planetária e a ascensão das almas. Então, assim, as pessoas precisam entender isso quando se fala do esvaziamento. E não é feito num dia, isso levou séculos, porque é um planejamento. A ciência do mal tem muito poder. Eles criaram mundos, eles tinham esse poder, eram anjos divinos com esse poder. E quando escolheram o mal, eles não perderam a capacidade co-criadora. Simplesmente eles começaram a co-criar umas coisas que não eram previstas dentro das leis divinas. Então eles são os anjos caídos, né? Caíram na desgraça, como se diz, né? Mas que precisam voltar também, né? E o umbral era apenas uma coisa muito próxima de nós. Eu sempre digo que o umbral é o nosso quintal, né? É o fundo do quintal, né? Porque está aqui, faz parte da Terra. A quarta dimensão, né? É a parte da terceira, é o bracinho da terceira que agora vai desaparecer, porque a terceira dimensão e a quarta não existirão mais na medida que a quinta se estabelece, né? Eu não sei se isso já é suficiente, né? Mas as pessoas precisam
pelo menos ter uma noção, né? Porque não há como ver a verdade sem a compreensão das coisas. É preciso compreender. Daí a gente começa a entender a verdade. Senão a gente fica naquela coisa, né? Será, será, será? O que é, o que não é? As pessoas estão muito confusas porque falta um pouco de informação, de conhecimento. Na medida que o conhecimento, a informação chega de fato, não há mais dúvida, não há mais confusão. Daí as mensagens já são vistas na hora. Ah, isso aqui é verdade, isso aqui não serve, isso aqui não é verdade, isso aqui é uma falácia, né? Então, tá muito assim hoje, porque a desinformação ela é feita de propósito para atrasar aqueles que estão tentando achar a informação. É como é que se diz, uma névoa que vem para tirar um pouco a visão daquilo que realmente é, mas não tem problema, vai dar tudo certo. E também tem uma coisa, se você pegou algo por verdade e não era verdade, não tem problema. Logo adiante você vai ver que não era certo e você vai cair fora daquilo lá. Vai, assim como você pegou por bom, vai jogar fora por ruim, não tem problema nenhum. O que custa mudar? Eu posso também me enganar com alguma coisa e depois mais adiante eu descubro que me enganei, pô, aquilo lá não era certo, então eu vou jogar fora. Vamos se desfazer daquilo que não serve, né? Nós temos que ter humildade para reconhecer que às vezes a gente também erra, todos nós erramos em algum momento, mas o erro faz parte do aprendizado. Não é vergonhoso admitir que estava enganado. Vergonhoso é saber que estava enganado e fazer de conta que aquilo lá é certo para não passar vergonha. Aí tá tudo, aí melou, como se diz, né? A confusão se instalou. Piorou a situação. Não tem problema. Ah, isso aqui não serve. Ah, tá, não serve. Não serve mais. Pronto, joga fora. Vai para aquilo que serve. Então é isso. Né? As influências que esses espíritos ainda da não-luz faziam para as almas encarnadas, eles também agora vai terminar, não vai ter mais. Hoje nós vamos sofrer daqui para frente somente a influência de pessoas para pessoas, os encarnados para os encarnados. Então, não tenha medo de nenhum espírito. Tenha, assim, um pouco de cautela com aqueles que estão aí do teu lado, encarnados. Eles estão tentando, porque eles foram preparados para isso, sofreram implantes mentais, né, programados. Eles têm uma programação e a programação não vai ser desligada porque os outros não têm mais o controle. A programação está lá, é que nem você ligar um rádio e esquecer de desligar. Você vai viajar e deixa o rádio ligado. Você vai lá falando o tempo todo, né? Essas almas encarnadas que tentam ainda persuadir os outros, enganar as pessoas, e isso nós estamos rodeados em todo lugar, dentro das próprias famílias, dentro de tudo que é lugar, das mídias, né? E eles vão continuar a narrativa deles, porque eles estão seguindo a programação que foram programadas. É como um disquete, né? Um CD, uma pendrive, um programa. Botou para rodar. E só vai parar se alguém desligar, mas como não tem mais ninguém que desliga, vai ficar até o fim. Até a hora que aquela pessoa é removida. Porque vão ser removidos também, uma hora, não tem dúvida, né? Tá bom? Espero que realmente tenha servido para esclarecer aqueles que têm a dúvida, porque também, como se diz, nós temos uma parte da verdade. A verdade é que aqueles que entendem daquela parcela se afinam com essa verdade. E aqueles que se afinam com outra parte vão procurar outra parte, que tem outros que vão divulgar aquela outra parte. Ninguém tem toda a verdade. Tá bom? Um grande abraço, um abraço de luz e namastê.